Assim como alimentamos o nosso corpo todo dia, também todos os dias precisamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa fé, cuidar do nosso coração, cultivar a nossa relação com Deus, interagir com o Espírito Santo e nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não seremos jamais derrotados se fizermos de Deus a fonte da nossa força e se nos enraizarmos desde cedo em Deus, todos os dias, independentemente das circunstâncias. Quero compartilhar com você uma rápida meditação baseado no Salmo 92, versículos 12 ao 15. É um texto muito oportuno para os tempos turbulentos e desafiadores em que vivemos. Está escrito: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Observamos nesse texto que a palavra de Deus, tão rica em linguagem metafórica e ao fazer comparações em suas narrativas, nesses versículos que eu acabei de ler, a palavra de Deus considera o justo como algumas árvores que são citadas no texto sagrado. Eu estava meditando nisso e é muito oportuno as lições que podemos extrair de uma passagem como essa. O justo é comparado à palmeira e é comparado como o cedro do Líbano. Eram árvores muito comuns na vegetação dos locais e do tempo em que os autores bíblicos viveram. E podemos observar, aprender lições muito importantes para a nossa vida. As árvores têm muito a nos ensinar. Podemos extrair muitas lições espirituais daqui. Estava me lembrando de outras árvores e comentar sobre elas antes de voltarmos para o texto e aplicarmos à nossa vida. Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Existem umas árvores que são chamadas pelos especialistas, pelos estudiosos de botânica, são chamadas de gigantes da natureza. São as famosas sequoias. Na Califórnia existe uma área de plantação de sequoias conhecida como a Avenida dos Gigantes. As sequoias elas podem chegar até 110 metros de altura. São árvores que pesam milhares de quilos. São árvores de um tronco de diâmetro extremamente avantajado. Mas as sequoias, essas árvores que podem viver até 3.000 anos, esses gigantes tão imponentes da natureza, elas têm algumas características interessantes. O que leva essas árvores a se sustentarem com essa tão elevada altura e com esse tão grandioso peso, o que sustenta esses gigantes da natureza? São exatamente as suas raízes. Suas raízes podem chegar a 5 metros de comprimento, abaixo da superfície.
elas podem se espalhar por 4 metros quadrados de terra ao redor da árvore. Essas raízes da sequoia é que possibilitam a sua sustentação, mesmo pesadíssimas e de altura tão elevada, elas permanecem inabaláveis e irremovíveis graças à profundidade de suas raízes. Raízes através das quais ela se alimenta, ela se nutre e absorve a água da superfície da terra. Esses gigantes da natureza podem viver até 3.000 anos de vida, mas são imponentes assim. Tanto a sustentação da árvore quanto a sua longevidade se devem à profundidade de suas raízes. Uma outra árvore interessante que nos chama a atenção e que tem lições para a nossa vida são os bambus, muito comuns no Oriente. Os bambus, árvores muito comuns naquela região do mundo, eles podem chegar a 25 metros de altura, mas durante os 5 primeiros anos de vida, os bambus crescem totalmente para baixo. Suas raízes podem chegar a vários centímetros de comprimento. Ele passa 5 anos crescendo para baixo. E só após esse período, ele começa a crescer. Depois de 5 anos, ele começa a crescer acima da superfície e pode alcançar até 25 metros de altura. Mas quando eles crescem, eles suportam a fúria das maiores ventanias, a violência dos maiores vendavais. Muitas vezes eles se abaixam, se encurvam diante do vento, mas depois se soerguem, se levantam quando passa a ventania. São árvores inabaláveis, firmes, também porque suas raízes são profundas. E aqui no texto que eu acabei de ler, o justo é comparado com o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, nos 3 primeiros anos de vida, ele só cresce 5 centímetros acima da superfície. Mas abaixo da superfície, ele cresce 1,5 metro de raízes. Se suas raízes encontrarem algum obstáculo, como rochas, as raízes se enrolam nas rochas e se espalham chão adentro. O cedro do Líbano, depois de todo esse período, depois desses 3 anos de crescimento, ele passa a crescer 20 centímetros por ano e pode chegar a 40 metros de altura. Quando ele completa 40 anos, ele começa a produzir sementes. E é uma árvore que pode viver centenas de anos. E o salmista, ele compara o justo com o cedro do Líbano, uma árvore muito famosa nos tempos bíblicos. A madeira dela era preciosa, suas flores eram muito cheirosas, muito útil. E é exatamente a árvore que o autor do Salmo 92, que é um salmo anônimo, é a árvore que ele usa para comparar com o justo. O justo que floresce, o justo que cresce, que floresce nos átrios de Deus, o justo plantado na casa de Deus, que mesmo quando envelhece não deixa de dar fruto, mas tem seiva e verdor, independentemente da idade, para anunciar a retidão de Deus e para exaltar a justiça do Eterno. Todas essas 3 árvores que eu acabei de citar, a característica principal delas é que as raízes de ambas são raízes profundas, e é graças à profundidade das raízes
que a sequoia, o bambu e o cedro do Líbano são o que são. Um símbolo de força, um símbolo de firmeza e de imponência diante do vento, diante da chuva, diante das intempéries que marcam as estações da vida. Eu louvo a Deus, porque Deus fala ao seu povo. Vivemos em um tempo de superficialidade. Vivemos em um tempo em que as circunstâncias, a situação que nós estamos enfrentando está contribuindo para expor as raízes de cada um de nós. Vivemos em um tempo em que nossas raízes serão reveladas. Se nossas raízes forem superficiais, não permaneceremos de pé. Precisamos de raízes profundas. E para sermos inabaláveis e firmes em nossa vida com Deus, precisamos cultivar essa vida. Precisamos adubar as nossas raízes e nos enraizar, para que Deus seja glorificado na frutificação que haveremos de dar enquanto durar a nossa existência nesse mundo mau. Todos aqueles que nesse tempo de crise não tiverem raízes profundas em sua fé, eles serão abalados no emocional, serão abalados no psicológico, serão abalados na vida espiritual. E muito já tem sido, porque em tempos como esse, nossas raízes precisam ser profundas, para que mesmo em meio a toda essa crise, sejamos adoradores ambulantes do Deus vivo, do Senhor da história, do Rei dos céus e da terra. Jesus fala na parábola do semeador de um tipo de solo em que a semente, a palavra de Deus é semeada e com entusiasmo a semente é recebida, mas é de pouca duração, porque naquele terreno tinha pedras, tinha pedregulhos, e quando o sol aparece, as raízes daquela planta não conseguem se aprofundar. Ela murcha e ela morre, exatamente porque suas raízes não se aprofundam. É o terceiro tipo de solo, descrito por Jesus na parábola do semeador. Representa aqueles que fazem confissões baseadas em emoção ou noutros interesses, mas quando chega a prova, quando chega a crise, a pessoa se abate, as convicções da pessoa são abaladas, vem o medo, vem o desânimo, e muitos desistem de carregar a cruz, muitos desistem de investir na sua vida espiritual. Mas que nós sejamos, como disse o salmista, como os cedros do Líbano, plantados na casa do Senhor, que nenhuma ventania, que nenhuma provação neste mundo venha abalar a nossa fé, que nada venha destruir a nossa intimidade com Deus ou comprometer a aliança que temos com Deus no nosso coração. Nos firmemos a cada dia, aprofundemos as nossas raízes na palavra de Deus. Alimentemos o nosso espírito todos os dias com a palavra. Meditemos na lei de Deus de dia e de noite. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. Alinhemos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus e guardemos o nosso coração em obediência à exortação de Salomão sobre tudo que devemos guardar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Não deixemos que nossos corações sejam transformados em um local de entulhos, de elementos tóxicos, um local onde elementos tóxicos como pensamentos, emoções ou desejos contrários à vontade divina venham permanecer, venham ser cultivados ou venham se multiplicar dentro de nós.
Cuidemos do nosso coração. É tempo de se enraizar na palavra. É tempo de se enraizar a nossa vida com Deus. Aprofundar a nossa intimidade com o Senhor. Só assim sobreviveremos. Cantaremos quando tudo isso passar. Mas antes que tudo isso passe, quem tem raízes continuará olhando para cima e com os pés na rocha eterna e divinal, que é o Senhor Jesus Cristo. Que sejamos inabaláveis como as sequoias, como o bambu e como o cedro do Líbano. Que a cada dia nossas raízes cresçam, se aprofundem e Deus seja louvado na firmeza da nossa fé, na firmeza da nossa esperança, na firmeza do nosso amor a Deus e ao próximo e na firmeza do nosso temor a Deus e do nosso compromisso com a sua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus te abençoe e te fortaleça com a destra da sua justiça, em nome de Jesus.